Boa noite a todos. Peço que ocupem os seus lugares e nós vamos dar início ao culto desta noite com uma palavra de oração, rogando as bênçãos do Senhor para esse momento que nós vamos ter de adorar, de render graças ao nosso eterno Deus. É um tempo também para nós ouvirmos a mensagem do Senhor, de nós pedirmos que Ele fale aos nossos corações, e ao término deste culto também celebraremos a ceia do Senhor. Para alguns, depois de um longo tempo aí de pandemia, será a primeira, não é? Alguns irmãos participaram já do mês que se passou conosco, mas aos poucos nós estamos aí entrando dentro desse novo normal. E é muito bom participar em obediência ao mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Eu quero convidar o irmão Israel a vir à frente e dirigir ao nosso Deus esta primeira palavra de oração. E logo após a oração, nós vamos louvar a Deus com o hino 53 do cantor cristão. Eu convido a todos a colocar-se de pé. O irmão Israel vai pegar aqui o microfone e vai dirigir ao nosso Deus uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos deu um dia de paz. Tu nos deste, Senhor, o alimento, nos deste, Senhor, a nossa casa, o nosso aconchego. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia gostoso que Tu nos deu. E agora, Senhor, no final desse dia nós nos reunimos para Te prestar um culto que só a Ti é devido. Nós te agradecemos, Senhor, porque muitas pessoas saíram do seu aconchego, do seu lar, para estar aqui em comunhão uns com os outros. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, quero te pedir uma bênção especial por cada um. Que Tu, Senhor, esteja protegendo cada um desse mal que ocorre, Senhor, no mundo. Mas nós sabemos que, se nós estamos contigo, estamos livres de qualquer coisa. Nós confiamos em Ti e sabemos que só Tu és o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. Quero te pedir uma bênção, Senhor, pelo andamento desse culto, que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para honrar, glorificar o Teu nome. Abençoa aqueles que não puderam estar, que Tu, Deus, esteja visitando nas suas casas, e que eles possam, Senhor, através da transmissão, também prestar um culto a Ti. Te peço pelas famílias da igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, que Tu, Deus, esteja abençoando, dando paz, e que Tu esteja, Senhor, alimentando a vida espiritual de cada um que está ausente desta igreja há alguns meses. Que Tu, Deus, cuida de cada um. Abençoa, Senhor, o pastor da igreja, abençoa a mensagem, tudo que ocorrer aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos permanecer de pé, abrir os cantores para o hino 53 e louvar a Deus com muita alegria. O irmão Estevão vai nos ajudar na regência deste hino. Amen.
Amém? Podem se assentar por um instante e nós queremos ter agora também o momento da oração intercessória. Queremos lembrar em nossa oração a Leila, filha do irmão Braga, está também em tratamento da Covid. O nosso irmão Marcelo também, ele testou positivo para a Covid, está em casa, tomando medicações. Então vamos orar para que ele possa restabelecer a sua saúde o mais breve possível. A mãe dele está internada ainda, mas houve um progresso nessa recuperação. E vamos lembrar, há muitas pessoas atingidas, por este mal, ou pelo menos conhece um familiar, um amigo, e nós devemos interceder e manter também os nossos devidos cuidados, não é? Mas vamos lembrar em nossas orações também os profissionais da área da saúde. Temos alguns que fazem parte desta igreja, que Deus esteja protegendo, cuidando, seja lá o enfermeiro, o médico, o bombeiro, os policiais também, que estão nesta linha de frente e precisam aí manter o equilíbrio, e ter aí a sabedoria que vem do Senhor para enfrentar este tempo difícil. Oremos também pela irmã Neide, está acompanhando aqui, junto com os irmãos, a transmissão, está se recuperando daquele acidente que ela teve. Então vamos lembrar em nossas orações a ela, a Aline, e lembrar os pedidos especiais que eu tenho na lista de oração, pelo menos 5 pedidos especiais. Deus conhece, sabe qual é a necessidade, mas lembrem vossas orações, porque de alguma maneira vai estar abençoando a vida de irmãos, abençoando a obra do Senhor. Vamos orar pela obra missionária. Esta noite temos conosco a missionária Ana e seu irmão que está conosco. Na última vez ela estava só, falou que iria embora no final do ano, mas amou tanto o Brasil que está por aqui, tá vendo? Permanece aqui. Mas daqui a pouco ela vai apresentar um relatório junto com seu irmão desse projeto, e alguns irmãos aí que abraçaram. É uma motivação, Talvez você esqueceu e voltar a investir também nesse projeto tão importante, lembrando que há muitos irmãos da Venezuela enfrentando muitas dificuldades. Vamos orar nesse sentido pela obra missionária, que Deus levante mais obreiros, e orar também que Deus levante também sustentadores financeiros, e também aqueles que sustentem em oração. Eu tenho dito isso, orar pelos seminários. Muitas pessoas estão estudando no seminário, mesmo nessa pandemia. Houve uma adequação para alguns seminários e não é fácil esta mudança. Alguns não estão acostumados, Então que Deus capacite os alunos, capacite os professores e que eles mantenham a chama acesa, a chama do chamado de Deus, que eles possam servir ao Senhor fielmente. Oremos pela nossa nação, pela paz em Israel, e vamos orar pela nossa igreja, membros e congregados. Então nós temos os pedidos especiais e é um tempo que nós temos de orarmos juntos, aí no seu lugar mesmo, se quiser ajoelhar, e esteja intercedendo por esses pedidos, pela obra do Senhor, e que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, com alegria de saber que Tu está ouvindo a nossa voz. Não porque temos mérito próprio, mas sim porque estamos chegando ao Teu trono de graça através do precioso sangue de Cristo Jesus, vertido por nós na cruz do Calvário. Neste momento nós queremos louvá-lo, porque é mais um culto que nós estamos realizando, mais um culto prestado ao Senhor. E louvamos, ó Pai, pela vida dos irmãos que já estão conosco aqui. É verdade que alguns estão chegando hoje pela primeira vez após a reabertura das portas desta igreja para o culto presencial. Pai, venha abençoar a cada vida através da Tua palavra, aqueles que estão com os corações talvez apertados, corações envolvidos com preocupações, ansiedades, que possam nesta noite lançar sobre Ti
toda ansiedade, tendo a plena certeza que o Senhor está cuidando de nós. Queremos orar neste momento pela vida do nosso irmão Marcelo, a sua mãe, a sua irmã, em tratamento da Covid. Continue sustentando, ó Deus, estas vidas, a vida da Leila e de tantos outros que estão acometidos, ó Pai, deste mal, desta Covid. Que eles possam encontrar realmente força em Ti, o conforto que vem da Tua Palavra. E como nós queremos, Senhor, em breve estar aqui agradecendo, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Oramos também, ó Pai, pelos profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos, aqueles que trabalham na parte administrativa, os policiais, os bombeiros. Senhor, dirija os passos desses homens, ó Pai, dessas mulheres que estão aí na linha de frente, que encontrem o equilíbrio emocional confiando em Ti. E aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, que seja uma oportunidade de refletir e abrir o coração, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Oro pela nossa lista de oração, pelos 5 pedidos especiais, colocamos, ó Pai, diante de Ti, pois cremos que Tu és poderoso. Poderoso porque conheces todas as coisas e poderoso para mudar as situações e as circunstâncias. Nós não temos este poder, mas Tu que és um Deus poderoso, tens este poder, e nós colocamos diante do Senhor as nossas petições. Oro pela nossa pátria, pela nossa nação, e aqui na cidade de São Paulo, uma eleição que está se aproximando. Dê sabedoria aos Teus servos, ó Pai, para votar de maneira coerente. Oramos também por esta igreja, pelas eleições desta igreja que vai ocorrer ainda neste mês, que nos dê a direção para fazermos escolhas certas e que aqueles que são realmente capacitados pelo Senhor se coloquem à disposição do Teu serviço. Oro por aqueles irmãos, amigos, visitantes que estão acompanhando essa transmissão e talvez compartilhando pedidos de oração. Pela manhã, o irmão Estevão pedia por seus familiares, pela perda do ente querido, pelo conforto daqueles corações, e nós queremos lembrar agora isto, ó Pai, e orar também por cada pedido, por cada participante deste culto ao Senhor. Sabemos que estamos unidos no mesmo Espírito, e não importa se alguns estão aqui no culto presencial, outros acompanhando a transmissão, nós estamos unidos na mesma fé e no mesmo Espírito. E rogamos, ó Pai, que a Tua Palavra venha para confortar, venha para reanimar, venha para trazer de volta para o Teu caminho aqueles que porventura estejam afastados, e venha trazer esta salvação verdadeira que há em Cristo Jesus aqueles que estão perdidos. Nós oramos, ó Pai, colocando também os missionários, os obreiros, seminaristas, aqueles que lecionam os seminários, que esta pandemia não venha abafar o Teu chamado para a vida dos Teus servos, pois sabemos que a seara é grande e poucos são os obreiros. Nos capacite, Senhor, a servi-lo nesse tempo de pandemia, pois nós queremos, ó Pai, honrá-lo em qualquer momento, em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Então, eu venho rogar a Ti que receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, e confiamos em Ti para a solução dos diversos problemas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, aquele que vive, reina para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos estão olhando e alguns estão vendo um poço aqui, né? Há um poço nesta igreja, mas isso é o resultado do trabalho ontem dos jovens, adolescentes, não é? As irmãs, e olha, as 3 irmãs que fizeram com carinho, contribuindo desse ministério, estão hoje à noite aqui, irmã Cícera, Marlene e Consolação, olha aí, né? Então ontem tivemos aqui uma representação da mulher samaritana à beira do poço, né? Então deixamos aqui ainda para este culto, né? E faça isso, participe sempre que possível desses cultos,
Se não pode estar presencial, acompanhe a transmissão online, dê uma palavra de motivação para os jovens e adolescentes, motive a eles a estarem aqui, traga eles aqui, porque é um tempo muito importante. Como eu falei pela manhã, a nossa alegria, temos irmãos de outras igrejas que têm vindo para participar, tocando instrumento, louvando, e eles vêm de longe, viu? Vêm de longe, estão sempre aqui, tem sido uma bênção. Quem participou pôde dizer, olha, realmente Deus abençoou grandemente as nossas vidas. Então vamos investir, vamos fazer a obra do Senhor, como eu sempre lembro, como está escrito na palavra de Deus. Devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. E vai chegar um tempo que a noite vai chegar, de alguma maneira, né? Ou talvez Cristo vai voltar e você vai pensar, eu deveria ter feito mais, deveria ter trabalhado mais. Então vamos fazer porque ainda é tempo. Eu creio que Cristo está voltando, viu? Esses sinais, tudo que acontece à volta. Então, cabe a nós fazermos a obra do Senhor no tempo que se chama hoje. Amém? Quero convidar o grupo de louvor a vir à frente e vamos louvar a Deus com os cânticos. Boa noite. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar Tu és Santo. E em seguida, Eu Te Busco.
Amém? Que bênção, hein? Os irmãos que estão acompanhando esses cultos presenciais, acho que perceberam, né? Acho que aumentaram o número de cântico agora. Antes era só um, né? Só uma música. Hoje, né, tivemos duas participações do louvor e a alegria, né? O irmão Joel, ansioso com a irmã Nilza de estar aqui conosco, está hoje. A Moriza, vencedora do Covid também, com o esposo também, mais do que vencedor, né? Porque estava debaixo do mesmo teto, né? Mas estão aqui hoje, olha que bênção, né? Muitos irmãos aqui pela primeira vez, hein? Depois do retorno. Ah, mas alguém pela primeira vez depois do nosso retorno aos cultos? Não, os outros já vieram, né? Em algumas situações. Ah, a irmã veio só pela manhã, na IBD, né? E está hoje à noite, irmã. Ó, que bênção, tá vendo? E você que está em casa e que está bem, olha aí, venha participar. Ninguém está sentindo frio aqui hoje, aqui dentro. Todo mundo se agasalhou, não é? Mas aqui estamos um próximo ao outro, respeitando os limites, né? Do distanciamento, e com todo o cuidado estamos aqui para prestar adoração ao nosso Pai Celestial. Eu vou chamar a irmã Idália, diretora de missões. Ela tem uma palavra, um desafio para a igreja, e aí já vai se preparando. Ana e seu irmão em seguida vão vir aqui para trazer um relatório do projeto missionário na Venezuela. Então a irmã Idália vai ter aqui uma palavra inicial, um desafio para nós como igreja de permanecermos firmes servindo ao Senhor. Costume com o microfone. Boa noite, igreja. É muito bom estar aqui, né, na casa do Senhor, retornando, vendo os irmãos. E a Bíblia fala lá em Provérbios que o coração do homem faz muitos planos, mas quem executa é Deus. E nós, realmente, esse ano fizemos muitos planos, mas não foi da vontade de Deus executá-los, né? Então, eu estou aqui, irmãos, para fazer uma campanha missionária. Quando eu venho aqui à frente com uma caixinha na mão, vocês já imaginam, né? Veio pedir, vim mesmo. Esse ano nós tínhamos programado fazer algumas cantinas, fazer algumas coisas para arrecadar dinheiro para os nossos missionários, mas como os irmãos sabem, não foi possível. Então, nós, a equipe de missões, decidimos fazer uma campanha, pedir uma oferta especial à igreja, para mandar para os missionários. No mês de novembro, as irmãs fazem o bazar missionário, né? A Cícera, a irmã Ângela, e esse ano também não vai ser possível ter esse bazar, então nós estamos aqui para fazer essa campanha, fazer esse pedido, que a igreja colabore com os missionários, trazendo uma oferta especial. Essa caixa é o nosso gasofilácio, foi confeccionada pelo irmão Fernando, ela vai ficar ali naquela mesinha da entrada lateral. Durante todo o mês de novembro, você pode depositar a sua oferta nessa caixa. Até o primeiro domingo de dezembro. Aí nós vamos recolher e dividir com todos os nossos missionários. Eu vou passar um vídeo rapidinho aí para os irmãos se lembrarem dos nossos missionários, tá bom? Estamos começando com o pastor Vanderlei, família. O pastor Vanderlei é da Novas Tribos, lá em Manaus, Amazonas, irmã Dilma. Esse mês eles já estarão retornando para Manaus. Ainda são eles, a irmã Dilma, nas visitas em hospitais. Pastor Carlos Prates e família. Carlos Prates é lá de Itacarambi. Ele foi muito bem recebido lá em Itacarambi. Tem trabalhado bastante. A igreja já aumentou, já tiveram que alugar um outro salão maior, já teve batismo. O trabalho está indo muito bem lá em Itacarambi. Pastor José Cerqueira, lá na Bahia, Feira de Santana. Ele está trabalhando na construção de um templo, renovando o templo, e tem trabalhado bastante. Ele falou comigo que lá na Bahia a igreja não fechou.
Diminuiu bem a frequência, mas eles não chegaram a fechar as igrejas. Missionário Eliud, de família, esteve conosco recentemente, né? O missionário, ele é da África, esteve conosco, ali, está realizando batismo na igreja dele, isso foi antes da pandemia. Gabriel Orozco, é lá da Venezuela, da UDCA, tem alguns irmãos aqui que contribuem, né, com esse trabalho. Estamos passando justamente para os irmãos não esquecer do compromisso que fizeram com os missionários. A família Araújo, o pastor Aguinaldo, trabalha com a missão Rocha Eterna, ele trabalha com presídios. Ultimamente não pôde fazer o trabalho porque as visitas foram proibidas nos presídios. Pastor José Onésio, esse missionário, ele não a nossa igreja não contribui com ele, mas é um grande amigo nosso, ele já esteve aqui 2 vezes nessa igreja, e nós tivemos o prazer de conhecer o trabalho dele lá no Ceará, eu e meu esposo. Participamos da campanha Natal Sem Fome lá no Ceará, e esse homem, ele trabalha muito, é uma grande bênção. Ele carece das orações dos irmãos. Lara Efrata, nós fizemos no começo do ano a campanha do material escolar, e fomos lá levar, está ali o grupo, e o Roberto, ele agradeceu muito pelo material, e ele disse que quando quiserem visitar, as portas estão abertas, é só avisar com antecedência. Pastor Cícero Robelli, família, ele é da Primeira Igreja Batista Bíblica, do Embu das Artes. Missionária Maria do Socorro, é lá de Assis, Chateaubriand. Missionária Nilce, de Buritirama, ela me mandou um zap essa semana, ela disse que está bem de saúde, fez um exame, deu um pouco de anemia, mas ela está tratando, está tudo bem com ela. Pastor Luiz Carlos, de família, pastor Luiz Carlos era de Umuarama, agora ele está em Joinville, Santa Catarina, aguardando, né, o fim dessa pandemia para retornar às suas atividades, ver o que ele vai fazer lá em Joinville. Missionário Zé Nildo, em Sinop. Falei com ele também esses dias, ele está bem, diz que retornou já há algum tempo os trabalhos. O pessoal está retornando aos poucos, ainda com um pouco de medo, né? Mas já estão retornando os trabalhos. Deus tenha abençoado a vida dele grandemente lá em Sinop. Não reconheço. Jonathan, missionário Jonathan e Emília. A Emília me mandou um zap também essa semana. Nós estávamos orando pela saúde dos filhos deles, e ela falou que já pegaram o resultado dos exames, deu uma pequena alteração no colesterol do Caleb, mas eles estão tratando com a alimentação mesmo. E a Emília também está aguardando o resultado de exame, eles estão lá em Porto Velho. E só. Eu agradeço a atenção dos irmãos e espero contar com a colaboração de todos vocês, ok, irmãos? Amém? Amém. Eu sei que tem irmãos que já escreveram aí na transmissão online que vão participar, viu, irmã Idália? Então, quem está acompanhando a transmissão também estão atentos a estes avisos. E viram aí a foto do missionário Gabriel. Ele esteve conosco um tempo atrás, pela manhã, com a família. O ano passado, a Ana e o irmão também, né, que são frutos desse trabalho. Ela está trabalhando, representando, levantando mantenedores para esse projeto, e nesta noite eles vão ter a oportunidade de trazer este relatório, vão apresentar um vídeo também. Podem chegar aqui à frente. Está vendo que culto abençoado nesta pandemia? Participação de missionários, testemunho, e daqui a pouco também a celebração da ceia do Senhor. Boa noite. Muito obrigada a cada uma das pessoas que apoiam nosso trabalho. Nós, apesar de tudo o que está acontecendo em todo o mundo inteiro, nós seguimos levando o evangelho a cada uma das crianças, seguimos levando alimentação, e mais agora que a situação está mais forte por causa da pandemia, muitas pessoas estão sem emprego, sem trabalho, têm que vender qualquer coisa em frente da sua casa para poder comer em el dia.
no dia. Então, eu vou mostrar um vídeo do trabalho que nós fizemos este ano em cada comunidade. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego Campos, soy misionero de la Fundación Universidad. Primeramente queremos agradecer tu apoyo y presentarte la resumen semanal de nuestro trabajo. Dios los bendiga. Como vocês podem olhar, mais de 600 crianças nessa semana levaram alimentação e mais de 40 pessoas aceitaram ao Senhor. Estamos fazendo tudo o que nós podemos, apesar de todos os problemas que estamos vivendo, não só politicamente, sino também economicamente, porque agora está muito pior que o ano passado. Se vocês não sabem, o 80% da população venezuelana somente come uma só vez por dia e o problema da alimentação está muito, muito forte com as crianças, mais que tudo, porque eles são os que estão sendo mais afetados com tudo o que está acontecendo. E nós, meu irmão e eu tenho 21 anos, meu irmão tem 20 anos, e deixamos tudo, nossa família, deixamos todo lá em Venezuela para fazer este viaje missionário para poder apoiar a cada uma das crianças que tanto estão precisando. Deixamos tudo para poder salvar cada uma dessas almas que tanto precisam, não só de alimentação, sino também de Jesus, que conheçam a Jesus, que conheçam a palavra de Deus, porque essa é a única salvação que eles têm e o único caminho que eles podem ter para sair de todos os problemas que estamos vivendo agora. Eu vou mostrar um vídeo de uma das comunidades. Nós trabalhamos em 16 comunidades, para as pessoas que não sabem, trabalhamos em 16 comunidades da Ilha de Margarita. Todas as semanas estamos levando alimentação, estamos levando a palavra de Deus a cada uma dessas crianças, e essa é uma das comunidades da ilha. Como cada sábado estamos nuevamente en nuestra comunidad llevando amor y esperanza, atendiendo a cientos de personas con un plato de comida y una oración de Dios. Con gozo, en medio de esta pandemia vamos de casa en casa,
compartimos el pan y hablamos de Jesús. Seguimos y seguiremos llevando salvación a los corazones. Essa é uma das 16 comunidades onde nós levamos essa alimentação a cada uma das crianças, mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Apesar de tudo que nós estamos vivendo, nosso coração, cada uma das pessoas que apoiam o trabalho e também vocês, estão tendo um coração de compaixão. Esse é o coração que cada um de nós estamos entregando, porque nós estamos olhando o dor que cada uma das crianças estão tendo agora. Muitas crianças estão ficando sem seus pais estão saindo do país por o problema econômico e eles estão sentindo o dor que é separar-se de sua família. Agora, nós estamos vivendo esse dor, porque estamos longe de nossas famílias, mas imaginem cada uma dessas crianças que estão ficando sem seus pais, estão ficando sem sua mãe, sem seu pai, por causa de todo o problema. Por isso, nós estamos entregando nossa vida. Estamos entregando nossa vida para que eles possam sentir o amor de Deus, possam sentir o calor que tanto precisam nestes momentos, o amor de mãe, de pai, que tanto estão precisando. Nós estamos acolhendo a cada um deles, para que seja um pouquinho mais sem tanto problema para suas famílias, para suas vidas. E por isso nós estamos entregando a nossa vida. Nós, como eu falei com o pastor, também falo para cada um de vocês, nós não temos nem empresário, nem nenhuma pessoa que nos apoie economicamente. Eu cheguei aqui ao Brasil graças às igrejas que me han apoiado e não sei como vou voltar para meu país, mas Deus nunca me ha abandonado e nunca me deixa sozinha, nunca me ha faltado nada graças a Ele, porque eu entreguei minha vida a Ele e Ele está fazendo o que Ele quer com minha vida, com a vida de meu irmão e assim também com a vida de cada um de vocês. Se vocês entregam sua vida a Deus, nunca lhes vai faltar nada. Economicamente, com amor, vão sentir amor de Ele, porque se nós entregamos nossa vida a Ele, nunca nos vai faltar nenhuma coisa. E muito obrigada a cada uma das pessoas que siguen apoiando nosso trabalho, que siguen entregando o que cada um de vocês pode para cada uma dessas crianças. Nós vamos a seguir trabalhando e vamos a seguir salvando almas em Venezuela. Muito obrigada a cada uma de vocês. Amém. Amém, meus irmãos? Então está aí o apelo mais uma vez, não é? Eu sei que alguns irmãos, na primeira vez que o missionário Gabriel esteve aqui, abraçou o desafio de contribuir com a missão e viram que eles abençoam também com a parte de alimentação, mas principalmente levando o pão da vida. Então aí os frutos, né? O Pedro, a Ana, fruto desse trabalho, agora missionários, né? E eu me lembro que ano passado ela veio, perguntou se tinha alguém para traduzir, né? Eu falei, não, fale devagar que eu vou entender. Eu já está brasileira. Mas eu quero que os irmãos que abraçaram esse desafio da primeira vez, que voltem a considerar o contribuir, né? Basta você especificar esta oferta para que o irmão Wagner, os tesoureiros possam dar esse destino certo. E talvez você queira participar a partir de agora, participar desse projeto, tá bom? Mas também lembrando, né, eles estão aqui no Brasil, vivem pela fé, né, e como a igreja sempre faz, trazendo alguém que passa, a gente dá uma oferta de amor, mas se você sentir o desejo no coração, ao término deste culto, de dar uma oferta específica para os irmãos, Pedro e Ana, sinta-se à vontade, tá bom? Pode ir lá e dar para eles aí esta oferta e vai ser uma grande bênção. E isso também nos serve de alerta, de orar
pelo nosso país. Quando eu falo que é bíblico, nós temos que ser bíblicos, orar pelas autoridades, orar antes de votar, antes de eleição. É um quadro difícil, é uma situação, e talvez você está acompanhando isto pelas notícias, e está aí, né? 2 jovens venezuelanos que podem dizer aqui para você o que tem acontecido lá, né? Então vamos orar, porque há muitos irmãos que estão lá também, né? E há muitas almas que necessitam de Jesus. Então faça isso, ore e contribua também, e sem sombra de dúvidas Deus há de abençoar. E vamos aproveitar este momento para louvar a Deus com os dízimos e ofertas, né? Você que é membro da igreja, sabe dos compromissos, puderam visualizar agora, mesmo na pandemia, não paramos de ofertar para missões, não deixamos de cumprir com nossas responsabilidades. E você que é membro da igreja, sabe dessa importância, vai ter a oportunidade de devolver os dízimos e as ofertas alçadas. E no 485 do cantor cristão, nós vamos colocar de pé e o irmão vai passar a salva recolhendo as ofertas. Amém, meus irmãos? Que alegria é poder participar da contribuição, participar da obra do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um que pôde contribuir. Eu vou pedir que o irmão Wagner dirija ao nosso Pai Celestial uma palavra de oração, que Deus dê sabedoria na administração desse recurso e abençoe a cada vida que pôde contribuir. Oremos.
Grandioso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo da Tua igreja ofertando na Tua casa. Senhor Deus, obrigado por esse momento que entendemos, Senhor, a Tua palavra, e ela nos orienta, Senhor Deus, para que nós, com amor no coração, possamos estar ajudando esta causa. Abençoa, Senhor Deus, todo aquele que demonstrou a sua alegria ofertando, cooperando com o campo missionário. Que esse dinheiro, Senhor, o Senhor multiplique, consiga alcançar, Senhor Deus, todo aquele que necessita, porque precisa ser anunciado o Teu Evangelho em todo o planeta, Senhor. Que a Tua palavra, a salvação em Cristo Jesus, seja semeada, Senhor Deus, por toda parte. Senhor Deus, abençoa aquele que ofertou, Senhor Deus, que ele consiga ofertar o mês que vem. Abençoa aquele que deu dízimo, que ele possa continuar sempre cooperando, Senhor Deus, com a Tua missão, Senhor Deus, que é resgatar almas, Senhor Deus, ovelhas para o Teu átrio. Abençoa a casa desse. Abençoa a geladeira, abençoa o trabalho. E se tem alguém aqui, Senhor Deus, que está desempregado e quer ajudar a Tua causa, Senhor Deus, prepara para ele aquele emprego. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Convido o irmão Israel a vir à frente. Ele vai apresentar um especial e logo após este louvor, nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 10. Estou meio enferrujado, né? Mas vamos lá. A doce luz. Eu nas trevas vagueava sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e sem fé no coração. Como é triste andar em trevas sem perdão do Salvador. Pede a vida, mas a vida domina
Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 10, versos 34 a 43. Atos, capítulo 10, versos 34 a 43. Aqueles que puderem colocar-se de pé, convido a fazer isso neste momento. Eu vou fazer a leitura destes versículos. Já estamos aí um bom tempo do livro de Atos, trazendo essas mensagens e procurando aprender com esta igreja no início, né? E eu tenho levado a igreja a esse pensamento. Estamos em uma época inesperada, é um tempo de pandemia. Como ser igreja nesse tempo? Sabemos que o Espírito Santo ele pode nos guiar de maneira sábia. Atos, capítulo de número 10, versículos de número 34 a 43. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? O que podemos observar aqui nesta passagem? A grande realidade de que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e da Sua Palavra e dependemos do Teu Espírito para aplicar-nos de maneira adequada às nossas vidas. Então nos dê a sabedoria do Teu Espírito para que nesta noite saiamos aqui com o coração não apenas desejoso, mas obediente a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O Evangelho é para todos. Numa última ocasião, numa última oportunidade, pregando aqui, nós pregamos sobre a conversão de Saulo. E quantas coisas nós já temos visto no livro de Atos desde o primeiro capítulo. E nesse ponto do capítulo 10, nos é necessário lembrar do primeiro capítulo. A ordem que Jesus deixou aos discípulos. Ele falou para que eles ficassem ali até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E assim eles fariam o quê? Seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós vemos ali no início dessa igreja, esses homens obedientes ao Senhor fazem exatamente isto. E os primeiros capítulos tratam exatamente da conversão daqueles judeus, se convertendo diante desse evangelho genuíno, até que por fim nós chegamos a observar Deus guiando Filipe até o eunuco, para apresentar a verdade da salvação que há em Cristo Jesus. E agora nós chegamos a este ponto, chegamos a este capítulo, onde há uma abertura agora para a pregação do Evangelho aos gentios. Então, de uma maneira especial, Deus vai chamar Pedro, através de um sonho, para que ele se encontre com Cornélio.
Mas isso não aconteceu sem antes o Senhor, através de um sonho, no início desse capítulo, falar com Cornélio a respeito desse encontro tão importante. E nós, como igreja, nós precisamos entender esta importância. Não podemos parar de trabalhar, e eu tenho dito isso a todo momento, que como filhos de Deus, como pessoas convertidas, nós precisamos anunciar este Evangelho. Sempre começando, a verdade, na nossa família, nas pessoas próximas que nós conhecemos, mas nós precisamos ir além. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vimos um vídeo, uma apresentação pela missionária Ana sobre a Venezuela, mas pense comigo como é fácil nós nos esquecermos disto. Por que constantemente é necessário sermos lembrados, não é? Por que é tão importante uma visita missionária, apresentando um projeto, um relatório? Porque nós nos acostumamos a pensar muito em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, e talvez até pensando nesse aspecto de evangelismo, pensar aqui debaixo do nosso nariz. Esquecemos da além fronteira. Há pouco tempo tivemos conosco o missionário Eliud, já está na pátria dele, pregando o evangelho, fazendo a obra, e nós precisamos ter esta plena consciência que o evangelho é para todos. De manhã eu falava um pouco e muitos irmãos já acompanharam, vídeo para todos os lados, por aquela palavra de alguém que é um pastor, que já prega há muito tempo, mas diante das suas palavras, o que eu encontro, ainda que ele cite o Evangelho, nós vemos que ele está abrindo, cedendo para coisas que a palavra de Deus ela é bem clara. Como eu dizia pela manhã, esse Evangelho, ele de fato ele tem um poder transformador. Uma pessoa que vive no lamaçal do pecado, tão logo ela se encontra com esse Evangelho genuíno, o Evangelho vai transformar aquela vida. Ela não vai ser mais a mesma pessoa, ela não vai viver a sua vida entregue a uma vida de pecado, a conversa dela vai ser diferente. É aquilo que eu tenho dito, é impossível você se encontrar com uma pessoa convertida e conversar sobre todas as coisas. E nós conversamos, porque nós vivemos neste mundo, mas não falar nada de Deus, é possível? Não é, a menos que seja uma pessoa que não seja cheia do Espírito Santo. Eu dizia, na semana passada, eu encontrei com um casal que eu fui o padrinho de casamento, um amigo de infância, e nós nos comunicamos mais ultimamente pela rede social. E eu entrei no local e estava tomando café, daqui a pouco entra o casal. E conversamos, falamos de família, mas falamos de Deus também. E é isto que produz realmente a diferença no meio dessa sociedade completamente corrompida. E no capítulo 10, nós vamos encontrar exatamente aqui um homem chamado Cornélio. Isso me lembra muito aquele centurião que encontrou com o Senhor Jesus durante o ministério de Jesus. Mas nesta ocasião, nós encontramos um homem que tinha por nome Cornélio. Olha aqui o capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Era um homem que tinha sobre sua responsabilidade pelo menos 100 homens. Mas este homem, ele não era convertido. Mas nós vemos que ele tinha interesse. Ele certamente conhecia alguns judeus e ele realmente gostava, ele tinha uma certa apreciação por aquilo, e ele era muito próximo ali dos judeus, e olha o versículo 2, ele era piedoso, ele era temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, é que em todos os lugares, há pessoas em busca de Deus. Em todos os lugares, há pessoas em busca de Deus. E há muitas pessoas que às vezes ficam brigando no contexto de igreja, não é? Há pessoas que ficam na expectativa, na esperança de ser escolhido para ter oficialmente um cargo.
E esses estão se esquecendo que o cargo maior, a responsabilidade maior, já foi dada pelo nosso Pai Celestial a cada um de nós, que é pregar o Evangelho. Pela manhã, no estudo sobre marcas de uma igreja saudável, falávamos a respeito disso. A ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então, o que nós precisamos de fato é fazer o que esta igreja sabia bem. E como eu tenho repetido muitas vezes, olhamos para a igreja de Atos e ficamos empolgados. E queremos ver esta realidade no nosso contexto de hoje. E eu quero dizer que é possível ver essa realidade no contexto de hoje. Se tão somente nós obedecermos, assim como houve esta obediência nesta igreja que estava sendo organizada. Era uma igreja preocupada em evangelizar, em testemunhar, em pregar a realidade de que Jesus é Senhor e Salvador. E quando nós temos esta consciência que em todos os lugares a pessoa em busca de Deus, nós vamos realmente andar preparados. Pastor Domiciano, quando eu estudei no Instituto, ele foi o meu professor de evangelismo. E ele, de fato, ele é um grande evangelismo, um evangelismo nato. E ele dizia nas suas aulas que o evangelista é aquele que está sempre preparado. E de que maneira? Sempre ele tem um folheto pronto. Está no carro, ele tem um folheto. Está andando, no bolso você vai encontrar um folheto para que ele possa compartilhar esta verdade. E ainda que você entregue todos os folhetos que estão com você, de alguma maneira você precisa falar de Jesus. Você precisa compreender que o mundo está perdido e, por mais difícil que seja aos olhos humanos, entender e compreender que é possível um homem de coração duro, um homem mau se converter, é possível, porque é obra do Espírito Santo. Na última mensagem que nós pregamos, nós vimos isso, não foi? Quem era Saulo? Um perseguidor. O que as pessoas faziam? Depositavam as vestes dos mortos cristãos aos pés de Saulo. E é exatamente este homem que Jesus vai ao encontro no caminho de Damasco. Então, em todos os lugares há pessoas em busca de Deus. Cornélio, centurião, é uma destas pessoas. É uma pessoa que realmente ansiava, e vemos aqui, era uma pessoa piedosa, temente a Deus, com toda a sua casa. E quantas pessoas nós encontramos assim também, não é verdade? São pessoas que são bondosas, são pessoas que estão praticando as boas obras, acreditando que isso vai conduzi-los ao céu. Mas sabemos que a Bíblia diz que é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E por que nós podemos afirmar isso, que em todos os lugares há pessoas em busca de Deus? Porque nós observamos isto, se abrirmos os nossos olhos, certamente nós vamos encontrar, e talvez a sua vida seja um testemunho dessa realidade. Quantas pessoas, quantos testemunhos eu já ouvi de conversão, pessoas que estavam em busca de Deus. Eu me lembro de dois irmãos em Cristo, um deles hoje é pastor, Marcos, o outro é o Valdemir, que por sinal ele foi membro lá na igreja onde o irmão André foi membro, lá do pastor Honório. E Valdemir, ele Bruno, falei André, Bruno, olha aí, um sorriso me ajudou a lembrar, Bruno, ele foi membro lá. Como foi a conversão desses dois jovens? Estavam em seu lar, na sua casa, eles moravam numa parte alta e a igreja Cidademar fica em outra parte alta. E eles começaram a questionar sobre salvação, sobre Deus, e observaram aquela igreja. Até que um dia os dois decidiram ir até aquela igreja. Se converteram e permaneceram ali durante um bom tempo. Eram homens que estavam em busca de Deus. E nós vemos que o Senhor, de fato, Ele não faz acepção de pessoas. O que nós podemos ver nesse capítulo 10 é aquela realidade prometida pelo Senhor a Abraão. Lembram da promessa do Senhor a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa era essa?
a realidade que um descendente de Abraão, que é Jesus, o Messias prometido, iria abençoar todos os povos. E no capítulo 10 está acontecendo isso de maneira mais enfática. A abertura do Evangelho, a recepção desses cristãos gentios na igreja local. Então nós precisamos observar isso, porque quanto mais nós estamos atentos a esta realidade, mais nós vamos levar a sério esse compromisso de pregar esse Evangelho genuíno. E a minha pergunta é: será que você está buscando Deus? Será que alguém perto de você está buscando Deus? Talvez alguém acompanhando a transmissão esteja em busca de Deus. Talvez tenha pessoas próximas a você que estão em busca de Deus. Não perca essas oportunidades. Leve o Evangelho. Peça sabedoria ao Senhor para compartilhar a verdade da salvação. Eu já falei aqui que até mesmo na minha família eu tenho tido algumas oportunidades, pelo menos até antes da pandemia. Eu tenho parentes que não são convertidos, tios, mas mesmo ali, quando nós estamos em uma ocasião de um aniversário de alguém, não há ninguém convertido ali, mas eles falam: olha, eu quero que você leve uma palavra, eu quero que você leia um texto. E eu fico imaginando, né? Porque olhando para trás na história, eu nunca imaginaria isso. Eu via pessoas que não tinham uma manifestação de um interesse pela palavra. Mas se o Evangelho é a boa notícia que Cristo veio, morreu e ressuscitou, e se é o mandamento para nós como igreja pregarmos, tudo que nós temos que fazer é pregar, amém? Vamos pregar. Vamos dizer ao Senhor: abra os nossos olhos para que possamos enxergar aqueles que estão necessitados. Nós precisamos fazer isto. Lembram daquele encontro de Jesus? Quando ele multiplica os pães, quando ele está com os discípulos, e ele vê a multidão, e ele diz: não dizem que ainda falta um tempo para a colheita? Levante os olhos e vede os campos que já estão prontos para a colheita. Como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos entender. Covid está aí, a pandemia está aí, as dúvidas se vai vir a segunda onda ou não, mas a verdade é que nós temos que pregar o Evangelho. Se nós cruzarmos os nossos braços, se nós deixarmos de ser boca do Senhor para transmitir este Evangelho, nós vamos perder muitas oportunidades. Há muitas pessoas que estão se aproximando do Senhor. Há muitas pessoas perdidas, afastadas, que nesse tempo estão receptivos a este Evangelho. Aproveite a oportunidade para testemunhar. Em todos os lugares há pessoas que estão em busca de Deus. Se você estiver em busca de Deus, abra o seu coração para Ele. Talvez as oportunidades que você está tendo de ouvir a palavra, de ter contato com pessoas que creem neste Evangelho, de fato é o Senhor te mostrando que o caminho da salvação está em Cristo Jesus. Então tome essa decisão. Lembre-se que a nossa vida é como vapor, aparece por um instante e logo se vai. Volte para Jesus. Segunda coisa importante que nós podemos observar é que nós devemos andar cada vez mais perto de Jesus. Você deve andar cada vez mais perto de Jesus. Nós olhamos aqui a situação de Pedro. Ele é aquele homem que se levanta para pregar a mensagem. E se vocês olharem para o capítulo 9, final do capítulo 9, vocês vão ver este Pedro com esta mesma ênfase de pregar, de operar milagres. Nós encontramos isso no final do capítulo 9, a ocasião onde Pedro ele cura um paralítico por nome Enéas. Depois nós encontramos em seguida a ressurreição de Tabita, mais conhecida por Dorcas, uma mulher que fazia muitas obras. E quando aquela mulher morre, as viúvas, os irmãos ficam tristes. Agora nós sabemos que o poder não era Pedro, mas era o Senhor operando poderosamente através da vida de Pedro. Esse Pedro que andou com Jesus e que viu Jesus operar milagres, que viu Jesus ressuscitar os mortos,
e que agora estava servindo o grande mestre. A minha pergunta é: a quem você serve? Alguns cristãos que deixaram de servir a Jesus para servir a si mesmo. E aquele que serve a si mesmo não pode ser usado pelo Senhor. Não pode ver grandes realizações através do poder de Deus. Que triste é para nós olharmos para o cenário religioso dos nossos dias e vermos homens que querem dizer que estão operando, mas eles querem o que? Divulgar o seu nome. Mas o verdadeiro cristão é aquilo que eu já afirmei aqui anteriormente. Ele não tem um brilho próprio, mas ele reflete a glória de Cristo, amém? Ele resplandece a glória de Cristo. E esse mundo está em trevas, este mundo precisa da luz que é Jesus, e nós devemos levar esta luz. O que Pedro tinha de diferente de nós? Ele era um verdadeiro cristão, e talvez nós tenhamos que aprender com ele a andar na presença do Senhor. Lembra-se como esse Pedro, ele era tão expansivo, ele era o primeiro a responder os questionamentos que Jesus fazia. Ele chega ao ponto de dizer: Senhor, eu jamais vou te abandonar. E logo ele está negando Jesus. E ele chora amargamente. Mas era um choro genuíno, sincero, era um choro de arrependimento. Para que nós realmente possamos levar esta luz de Cristo através das nossas vidas, talvez esteja faltando exatamente isso: choro. Chorar diante das nossas falhas, chorar diante dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus. Nós vivemos hoje no meio de um cristianismo onde muitos dizem que amam a Jesus, mas não querem deixar os seus pecados prediletos. Há muitos que dizem que amam a Jesus, mas querem somente o Deus que eles sublinham em suas Bíblias. Eles não querem ler a Bíblia toda, não. Se tem um texto que está enfaticamente apontando para o erro, eles não querem olhar para aquela passagem bíblica. Mas quando nós olhamos aqui no capítulo 10, versículo 38, a grande pregação de Pedro é a grande pregação que nós temos que levar ainda hoje e temos que viver. Participar da ceia do Senhor nos faz pensar nesta mensagem aqui. E em primeiro lugar, aqui no versículo 38, Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Viram? Deus Pai ungiu com Deus o Espírito Santo, capacitando Jesus, Deus Filho, para a obra, para o ministério. E como é que nós, como cristãos, queremos fazer a obra do Senhor sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas? Dá para entender porque Efésios diz que enchei-vos do Espírito? Está escrito lá: não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há muitas pessoas, muitos cristãos tentando fazer a obra do Senhor com as suas habilidades naturais. Eu devo dizer que as nossas habilidades naturais podem até contribuir, mas se não tiver o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nos enchendo, de nada valerá. Pense em colocar aí um Silvio Santos, um homem que tem uma oratória, que fala em público para pregar. Vai dar certo? Não vai. A menos que ele se converta e tenha o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E nós vemos aqui nessa situação que Pedro e certamente os primeiros cristãos, eles caminhavam em plena obediência ao mandamento principal que o Senhor deixou: ficai aqui até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Somente no poder do Espírito podemos ser vencedores. E também, quando nós fazemos isso, nós podemos também fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Pedro fez, fazer exatamente isso: libertar aqueles oprimidos do diabo. Ou você tem dúvida? Eu tenho também repetido isso muitas vezes, talvez, né? Mas havia uma frase costumeira no meio evangélico aqui no Brasil:
Muitos diziam: declare isso, o Brasil é do Senhor Jesus. Só que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos pregar o Evangelho para libertar esses oprimidos do diabo. Satanás, ele trabalha incansavelmente. E o que nós estamos fazendo como cristãos? Estamos apresentando ao Senhor o nosso amor a Ele e por aquilo que Ele fez por nós. Somos gratos a Deus, somos gratos a Jesus, porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. E nós precisamos perceber que há muitas pessoas presas nas amarras do diabo. E só podemos libertar pelo poder do Espírito Santo. Então, para isso, nós precisamos andar perto de Jesus. Andar perto de Jesus é ter a vida cheia do Espírito Santo. É como diz Efésios: não se embriagar com o vinho em que há contenda. Já viu uma pessoa embriagada? Provavelmente sim, né? Ela perde o controle de si, ela ri à toa. Mas agora a pessoa cheia do Espírito Santo, ela manifesta o fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, alegria, fé, temperança. Então isso é o melhor exercício, a melhor análise que você pode fazer na sua vida, se você está andando na luz ou não, se você está cheio do Espírito ou não. E à medida que você percebe os pecados que tentam tomar mais lugar na sua vida, confesse de imediato. Eu creio que esta é uma das primeiras orientações que deveria ser passada a cada pessoa que se converte, não é? A segurança de salvação e a necessidade de confessar o pecado tão logo você perceba que pecou. Senão aquele pecado ele vai ocupar áreas da sua vida e o Espírito Santo não vai dominar o seu coração. E você não vai ser cheio do Espírito Santo. E você não vai manifestar os frutos do Espírito. E quando você perceber, só vai ter obras da carne dominando o teu coração. Está assim o seu coração? Está assim a sua vida? Faça o que Paulo diz: despoje-se, tire aquele vestimento do pecado, deixe as obras do pecado de lado e revista-se das obras da luz, dos frutos do Espírito, e certamente o Senhor vai poder usar a sua vida de maneira poderosa. Então você deve andar perto de Jesus. Ande perto de Jesus, isso é possível. Eu já mencionei também algumas vezes sobre Enoque. Era um homem que andou com Deus e já não era. Foi trasladado para não ver a morte. E é interessante nós observarmos, ele tinha uma família, mas ele foi sozinho. Então nunca coloque essa desculpa: a minha família é o impedimento, não é? Sabia? Há pessoas que dizem que o cônjuge é que impede ele de seguir a Jesus. Outros dizem que é os filhos. Outros dizem que é a sogra. E assim por diante. Mas na verdade, nós precisamos ter cuidado é conosco mesmo. Nós é que podemos ser a causa do impedimento de estarmos mais perto do Senhor. Uma terceira coisa que nós podemos destacar aqui nesse texto é a realidade de que nós somos testemunhas de Jesus também. Esta passagem aqui nos traz esta mensagem, esta pregação de Pedro. É interessante que ao olhar a esse capítulo, Deus percebe aquele coração piedoso em busca de salvação e, através do sonho, orienta Cornélio a se encontrar com Pedro. E da mesma maneira Deus fala com Pedro. E naquela visão, Pedro ele vê os animais impuros. E o Senhor diz: come. E ele diz: como que eu vou comer algo impuro, Senhor? E o Senhor diz: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Na verdade, o Senhor estava preparando para essa situação de que Deus não faz acepção de pessoas. Nós devemos pregar a todos. Talvez seja muito difícil para você compreender. Falar de Jesus para aquela pessoa, para aquele criminoso. Mas Deus tem levantado missionários que atuam nos presídios. Nós precisamos pregar o Evangelho a todos. Convém ao Espírito Santo convencê-los do pecado. Mas a nossa tarefa é exatamente esta. E aqui nesse texto, no versículo de número 42, diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é
o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Eles tinham essa consciência, a igreja em Atos, a igreja que estava ali em formação, em crescimento, em desenvolvimento, tinham a consciência que Deus tinha uma missão para eles, e eles cumpriam com essa missão. Você, como cristão, talvez há 10 anos, 20 anos, 30 anos, você tem a consciência que essa responsabilidade aqui não é apenas dos apóstolos, mas é nossa hoje em dia. Nós temos que fazer o mesmo que eles faziam, testificar a salvação através de Cristo Jesus. Pedro se coloca como testemunha, e nós sabemos que os apóstolos, eles são uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. E nós hoje somos testemunha do quê? Da transformação que Jesus operou em nossos corações, amém? Nós somos testemunhas de que seguir Jesus é muito bom, que Jesus é o Salvador, que somente em Jesus nós encontramos a paz duradoura, que com Jesus nós podemos enfrentar lutas, dificuldades, mas como diz Paulo em Romanos 8, em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pedro, ele se coloca nessa posição clara de dizer que ele foi chamado para pregar. E você não precisa ser um pastor, você não precisa ser aquele que tem aquele dom de evangelista, mas você tem que pregar, amém? Pregue. E quando possível, ou melhor, em primeiro lugar, você deve pregar com a sua própria vida. Por isso que nós precisamos ter a nossa vida cheia do poder do Espírito Santo. Versículo 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Há um testemunho na palavra de Deus. É por isso que, de fato, nós podemos crer que toda a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É Deus guiando, Deus que guiou os homens a escrever aquilo que era necessário para que o homem pudesse ter esta nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia foi escrita para conduzir o homem a Deus e a salvação que Ele proporciona. Então, o que ele está dizendo é que, através do testemunho dos profetas, através do testemunho dos apóstolos, nós podemos realmente ter a plena convicção que a salvação está exclusivamente em Cristo Jesus. É nele que nós temos o perdão dos pecados. Os irmãos que vão participar da ceia do Senhor nesta noite devem participar com essa plena consciência. Que temos aqui 2 elementos que simbolizam o corpo de Cristo oferecido por nós na cruz do Calvário. É o pão sem fermento, fermento que aponta para o pecado, e aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, ele fez esse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Temos o puro suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário. E a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Talvez você esteja nessa condição de estar completamente perdido. E se você morrer hoje, para onde você vai? Sem ter esta convicção, você consegue confiar que este livro de fato é a palavra de Deus? Você consegue compreender que Jesus de fato, ele venceu a morte e desta maneira ele se ofereceu como sacrifício no meu e no seu lugar? E essa ressurreição é uma prova cabal da aceitação de Deus Pai desse sacrifício no nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Nos diz aqui esse versículo 43, de que todos os que nele crerem receberão perdão do pecado. Talvez você está lutando com a sua consciência há tanto tempo, não é? Tentando ser uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, mas no entanto você não encontrou essa verdadeira paz. Saiba que somente Jesus pode perdoar o seu pecado. Esse crer aqui envolve confiar que Jesus é o Salvador,
Confiar que Jesus morreu no seu lugar e crer que esse sangue de Jesus pode te purificar de todo o pecado. E basta você clamar por perdão, convidando Jesus para ser Senhor e Salvador da tua alma, e terás uma nova vida. Mas talvez você que já recebeu Jesus está tão longe do Senhor, está mais entregue às obras da carne do que às obras e aos frutos do Espírito, e é tempo de você também voltar-se para o Senhor Jesus. É tempo de confessar o seu pecado. Não é o que diz a Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos aqui uma mensagem de credibilidade. Essa palavra do versículo 43, que eu repito aqui, que todos os que nele crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, é uma mensagem de credibilidade. Você pode crer, porque Pedro é uma testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus. Pedro está dizendo que os profetas falaram a esse respeito. E no mais, você vai poder olhar à sua volta e encontrar muitas pessoas aqui que já tomaram essa decisão. Pessoas que foram transformadas pelo poder salvador de Cristo Jesus. Então, se você não tem Jesus como seu Salvador, que nesta noite você possa confiar nele como seu Salvador. E se você já tem Jesus como seu Salvador e não está andando na luz como ele na luz está, volte para esta luz. Não seja como aquela descrição de João capítulo 3, onde afirma que aquele que pratica o pecado não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E observe, não é isso que acontece? Quando você se afasta do Senhor, da vontade, para de ler a Bíblia, para de orar, para de vir para a igreja, para de se aproximar de outros cristãos, porque a luz aponta o nosso pecado. Então que nós tenhamos esse espírito de gratidão pela tão grande salvação que o Senhor nos deu, amém? E participar da ceia do Senhor, como eu tenho lembrado a cada ocasião, é recordar do que Paulo diz em Coríntios 11. É o nosso dever anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que não perde a oportunidade de anunciar a morte do Senhor. Ela vai aproveitar ocasiões para dar testemunho, ela vai aproveitar ocasiões para orar em favor, ela vai aproveitar ocasiões quando ela não pode e não tem como falar, ela vai investir em missões, porque sabe que alguém está pregando. De manhã eu dizia que nós comemoramos domingo passado aqui, e dentro da pandemia distribuímos os kits, né, com bolo, docinhos, né, a lembrança que levar e degustar em seus lares. E sobrou, aí fomos levar para alguns irmãos. Eu estou passando aqui quarta-feira, o senhor ali da escola já veio aqui algumas vezes, sempre me cumprimenta, educado. Eu vou levar para ele. Né? Fui lá, outra pessoa atendeu e ouvi ainda um Deus abençoe. As oportunidades estão aí. Temos que pregar o Evangelho a todos. Em todos os lugares as pessoas estão em busca de Deus. E talvez elas estão clamando e você não está enxergando. Que saiamos daqui dispostos a obedecer à voz do Senhor, amém? Com esta plena consciência que o Evangelho é para todos. E olhando para a igreja em Atos, nós podemos aprender exatamente isso. Aquela igreja crescia de maneira expressiva, porque a base do crescimento estava neste Evangelho e na disposição daqueles cristãos de obedecer à voz do Senhor que diz: devemos pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Então, permita que o Senhor olhe para o seu coração, confesse a Ele os seus pecados, porque nós devemos fazer isso todos os dias. É óbvio que no momento da ceia do Senhor é um tempo onde nós lembramos de examinar o nosso coração, mas que precioso é, se você fizer isso todos os dias, você sempre estará pronto para participar da mesa da ceia do Senhor, amém? Que esta seja a nossa oração. Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos
por um momento e eu quero convidá-lo a um momento de reflexão, um momento de refletir sobre a mensagem pregada, sobre o que o Senhor nos ensina aqui na sua santa e bendita palavra. Deus falou no seu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. De alguma maneira, Deus tocou no seu coração e você almeja viver esta vida cheia do Espírito Santo. Você quer manifestar os frutos do Espírito. Talvez você possa dizer neste momento: eu tenho lutado, eu tenho dado mais lugar às obras da carne. E pastor, ore por mim. Eu quero viver uma vida consagrada. Assim como esses cristãos foram uma bênção no início, na organização dessa igreja em Atos, eu quero ser uma bênção hoje, uma bênção nesse tempo de pandemia. Eu quero ser usado pelo Senhor. Deus falou no seu coração, levante a sua mão. Eu quero lembrar em oração. Amém, 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 amém. Você que está acompanhando a transmissão, pode, quem sabe, deixar aí também anotado o seu compromisso de andar ao lado do Senhor. Nós queremos orar por você também. Mas você que está aqui nesta noite e talvez não tenha certeza da salvação, talvez de maneira clara você pode compreender que você buscou esta paz de espírito em tantos lugares, em tantas coisas, divertimento, religião, mas você não encontrou. Mas hoje você pode compreender que Jesus é o único caminho, somente Ele pode transformar a sua vida e te dar a vida eterna. E nesta noite você gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Eu, pastor Sérgio, não posso te salvar, mas Cristo, Ele pode e Ele quer, porque Ele não está morto, porque Ele venceu a morte, Ele está vivo e almeja alcançá-lo. Alguém, enquanto a igreja está em oração, gostaria de fazer um sinal, levantando a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Pastor, ore por mim. Eu tenho interesse na salvação da minha alma. Alguém? Alguém. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, através do precioso sangue de Cristo Jesus. Temos uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é para todos. E sei que Tu queres usar as nossas vidas, mas como nós temos falhado muitas vezes, dedicando mais tempo aos nossos prazeres, às nossas vontades, mas nós precisamos andar mais próximo de Ti. Eu oro neste momento pelos irmãos que levantaram as suas mãos, irmãos que estão tomando a decisão, acompanhando a transmissão online. Pai, nos fortaleça no Senhor e na força do Seu poder, para que possamos, assim como Pedro, agir de acordo com a Sua vontade e no poder do Teu Espírito. Creio que pouco tempo resta para fazer a Tua obra, mas mesmo nesse pouco tempo, nós queremos andar mais perto do Senhor, fazendo aquilo que lhe agrada. Eu oro também por aqueles que porventura não têm a certeza da salvação, que possam nos procurar, que possam dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu sou pecador, entre em meu coração. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixo aqui o nosso apelo ainda. Você que está acompanhando, sente o desejo de tomar essa decisão, deixe um recado, nós teremos o prazer de orientá-lo. Quem sabe ainda hoje você vai poder dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu reconheço que sou um pecador e que Jesus morreu em meu lugar. Convide-o para ser Senhor e Salvador. Nós vamos hoje caminhar para o encerramento deste culto, celebrando a ceia do Senhor. Em Coríntios 11, Paulo ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes,
e muitos que dormem. Então este é um tempo, meu irmão, minha irmã, você que já foi batizado no batismo bíblico por imersão, você que está em plena comunhão com o Senhor, você vai poder participar deste momento conosco, dessa celebração. Mas a palavra é examine. Nós sempre deixamos aqui um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo de conversar com o Senhor. E hoje, de maneira diferente, o irmão Getúlio vai chegar aqui à frente, ele vai cantar um hino que tem uma relação com a celebração da ceia do Senhor. Enquanto ele está louvando, aproveite para estar em espírito de oração, conversando com o Senhor, e logo após este hino, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus do Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado à corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado, e a sentença da tumba foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi transpassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado, perdoa ao povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Perdoa ao povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. O santo seu corpo foi embalsamado e entre os ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Amém. Amém? Teremos agora o momento da celebração da ceia do Senhor. Nós tivemos uma celebração no mês passado, já com os novos cálices. Então, todos vão receber esse cálice que já nos possibilita a distribuição simultânea e distribuir com mais segurança. E todos vão receber o cálice, guardar consigo, para que tomemos e participemos juntos deste momento. Amém?
Quero convidar o irmão Estevão a vir aqui à frente, o diácono, para nos ajudar na distribuição. O irmão Wagner também. O irmão está com o álcool. O irmão vai ajudar com o álcool? Nós também temos disponibilizado o álcool gel para a higienização das mãos dos irmãos, para que façamos isto com mais segurança. Amém? Nós sempre lembramos que o que nós temos aqui são dois elementos: o pão sem fermento, que simboliza o corpo de Cristo oferecido por nós na cruz do Calvário, e temos o puro suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário. Nós não acreditamos que aqui aconteça uma transubstanciação. Nós não vamos comer o corpo de Cristo, mas nós estamos fazendo isso em obediência a uma ordenança que Jesus deixou. Ele falou que devemos fazer isto em memória. Então nós devemos realmente, em memória, recordar desse sacrifício, apresentar a nossa gratidão ao Senhor Jesus por ter se oferecido em nosso lugar na cruz do Calvário. E nós precisamos também demonstrar a nossa gratidão em um cristianismo prático e verdadeiro. Então não permita, como nós pregamos e como nós exortamos agora há pouco, não permita que nenhum pecado domine o seu coração. Paulo diz que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então que nós possamos participar deste ato, deste momento, com sinceridade e inteireza de coração. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração neste momento. Querido Deus, rendemos graças a Ti pela Tua bondade e o Teu amor grandioso que nos alcançou. E Senhor Jesus, só podemos render graças a Ti, porque Tu, Senhor, se ofereceu voluntariamente em nosso lugar. Não éramos merecedores, mas por causa desse grandioso amor, nos tornamos filhos de Deus. E queremos participar deste momento em gratidão, em um ato de obediência à ordenança e a manifestação do nosso amor por Ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nos diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Os irmãos vão receber neste momento o pão e o suco. Receba, guarde consigo e participaremos juntos deste momento.
Alguém foi omitido na distribuição do elemento? Basta levantar a mão, o diácono irá até você. Aqui o pão sem fermento, que, como eu falei, simboliza o corpo de Cristo oferecido por nós na cruz do Calvário. Jesus, ele afirmou que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão, na verdade, aponta para nós a necessidade que o nosso corpo tem de alimento. E Cristo Jesus veio para alimentar-nos, para saciar a nossa alma. Quantas almas famintas e não encontraram ainda este alimento que é Jesus. Mas nós estamos aqui porque esse Jesus se ofereceu voluntariamente na cruz para nos dar uma nova vida. E nos diz a palavra do Senhor: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Também nós temos aqui em nossas mãos um cálice com puro suco de uva, sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário. Eu tenho dito isto, que em primeiro lugar a grande importância é que este sangue de Jesus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Mas ainda também, quantas vezes nós recorremos a Ele devido a esse sangue vertido na cruz? Somos falhos, mas Ele é um Deus perdoador. Que ao participar deste ato, apresentemos a Ele a nossa gratidão por nos dar uma nova vida, porque Ele nos perdoa, e que sejamos realmente desafiados a obedecer enfaticamente a necessidade de vivermos para Ele. Porque afinal de contas, no dia que confessamos Ele como nosso Salvador, nós afirmamos que Ele é o Senhor e Salvador, que Ele é o dono da nossa vida. Então vivamos sempre para Ele. E nos diz a palavra do Senhor que semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Bebamos. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos, nesse momento, relembrar aquele dia em que o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário, deu o seu sangue, nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Obrigado, meu Deus, por esse ato. Obrigado, Deus, por trazermos à memória a morte de Cristo aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu nessa noite, mais uma vez, naquele grande dia em que o Senhor nos resgatou da maldição do pecado. Abençoa nossas vidas. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Vou encerrar o culto com a bênção apostólica. Logo após a bênção apostólica, apenas avisos que eu deixei de dar, e com a oração silenciosa encerraremos o culto. Estou muito feliz com a presença de todos aqui em nosso meio. Que Deus abençoe grandemente, né? Que também leve de volta nas peregrinações pelas igrejas, da irmã Ana, Pedro, que Deus esteja abençoando. Conte com o nosso apoio e oração. Curve sua fronte. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão gloriosa com Teu Santo Espírito conosco permaneça, e com todo o povo de Deus
hoje e sempre. Amém. Amém. Primeiro aviso, amanhã não haverá a lição bíblica online. A irmã Vanessa, vamos orar, ela está aí no tratamento médico, indo ao médico, que Deus continue abençoando aí nos procedimentos. Quarta-feira, há uma programação para as mulheres, uma despedida para os missionários, Vanderlei e Dilma. Então as irmãs vão fazer um chá, aquelas que puderem estar aqui às 3h da tarde, tá bom? No mais, os nossos cultos presenciais permanecem às quartas-feiras, tá bom? E online, EBD pela manhã às 10 e o culto noturno às 18h30. Estão pedindo o contato, o e-mail. No final, pode deixar conosco aqui na porta, tá bom? Então, Deus abençoe. E lembrando, se você quiser abençoar a vida também deles, pode ofertar. Isso, e terça-feira, reunião online para os homens, tá bom? Qualquer dúvida, me chame aí no WhatsApp. Nós estamos reunindo para orar e ter um momento de reflexão. Reunião de homens às 20 horas, às terças-feiras, online. Estamos encerrados.